Bem, então vamos ver aqui o que ficou aí para trás, né? Que é a explicação de por que, né, E elevado a menos AS, Fs, é Laplace de f de t menos a, u de t menos a, né? E não Laplace de f de t, u de t menos a, tá? Então a gente tem que primeiro explicar isso aqui, para depois então ver igual aqui é isso aqui, né? Então, se não é isso aqui, como a gente estava tentando deduzir, então isso aqui é igual aqui. A diferença a gente já vê aqui, né? Mas enfim, vamos então ver essa daqui. Essa daqui é o seguinte, é simplesmente aqui uma questão de, de fazer um desenvolvimento, né? Então, o Laplace de f de t menos a, u de t menos a, é jogar isso dentro da expressão da transformada. Aí a gente quebra essa integração de zero a infinito, indo de 0 a A, né, já que A é o referencial aqui, né, de mudança das funções, somado com a integral de A a infinito. O que acontece é que de 0 a u de t menos a, ela é zero. U de t menos a é zero. Então, isso aqui é zero, né? Então, sobra outra parcela, a infinito. Então, a gente tem f de t menos a vezes u de t menos a. Mas u de t menos a partir de a é igual a 1, né? Então, isso aqui é igual ao que sobra aqui, né? Integral de a infinito de f de t menos a é elevado a menos st dt, né? Ou seja, é quase a expressão da transformada, só que começando em a, né? E não começando em zero. Então, seria isso daqui, é elevado a menos st dt. Aí a gente, para sair dessa integral aqui, a gente faz uma mudança de variável. A gente chama de t menos a de v e dt de dv, né? Ou seja, por quê? Porque dv vai ser dt menos zero. Então, dv é igual a dt. Aí substituir lá, e aí a gente fica com f de t menos a é f de v, é elevado a menos st. Só que t é o quê? É v mais a, né? Passa o a para o lado de cá, né? Então fica v mais a. Então fica menos s v mais a dv, que é o dt. E aí a gente vê que há uma mudança no limite de integração, porque a gente saiu de a infinito, né? A gente, na verdade, somou a aqui, né? Então a gente passou aí para o zero, né? Então essa mudança de variável implica nessa mudança de limite de integração, né? E a compensação está aqui, certo? Então, desenvolvendo isso daqui, a gente tem E elevado a menos S que multiplica V mais A. Então, a gente tem FV vezes E elevado a menos AS vezes E elevado a menos SV. Que aqui é menos do lado de fora, fica menos, 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 menos. dV. Aí, então, o AS é constante, sai da integral, zero a infinito, FV é elevado a menos SV. E aí, nós temos aqui a expressão da transformada, né? Então, fica E elevado a menos AS, Fs, ok? Então, aqui está provado por que isso é igual a isso, né? Que é isso aqui. Agora, a gente vai ver, então, a outra expressão, né? F de t, u elevado a t menos a. Então, a mesma coisa. Laplace de f de t, u elevado a menos a, a gente joga f de t, u vezes t menos a dentro da integral, da transformada. Fazemos de novo de 0 a, depois de a infinito. Aí essa primeira parte aqui ela zera porque a u é igual a zero. E ficamos com essa outra parte aqui. Essa outra parte aqui ela é parecida com essa daqui. Só que a diferença é que é f de t, u de t menos a, né? É elevado a menos st. Né? U de t menos a é 1. Então a gente fica com isso daqui. Então reparem, isso daqui é parecido com isso daqui, certo? Integral de a infinito f de t elevado a menos st dt. Aqui, f de t menos a é elevado a menos st dt.
Ok? Bom, então aqui que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar nesse limite de integração para levar ele para zero para a gente ficar com a expressão da transformada. Então, isso aqui, mudando o limite de integração, a gente tem que somar A, né? Somar A para levar isso para zero. E aí a gente fica com f de t mais A é elevado a menos st mais A. Né? O t soma A, o t aqui soma A, e o t aqui soma A, e o limite de integração vai para zero, sai de A, vai para zero. E d de t mais A, mas d de t mais A é dt, porque A é constante. Então, é igual a integral de zero a infinito de f de t mais a é elevado a menos st é elevado a menos as. É elevado a menos as sai da integral e a gente fica, então, com a integral de zero a infinito f de t mais a é elevado a menos st dt, que é a expressão da transformada, só que não de f de t, e sim de f de t mais a, que é isso que está aqui. Final das contas, a gente fica que isso é igual a elevado a menos a s, Laplace de f de t mais a. Portanto, Laplace de f de t, u de t menos a, né, é igual a e elevado a menos a s, Laplace de f de t mais a. Né, f de t mais a. Enquanto a outra, Laplace de f de t menos a vezes u de t menos a, né, é igual a e elevado a menos a s, Laplace de f de t, né? Laplace de f de t, que é fs. Né? Isso aqui é Laplace da f de t, enquanto que aqui é Laplace da f de t mais a. Ok? Bom, então esse segundo resultado, aqui, né, portanto, esse segundo resultado, ele representa a forma alternativa do segundo teorema. Né? Então, o segundo teorema era o teorema que esse daqui, né, que mostra o seguinte, que uma função em s multiplicada por uma exponencial, ela translada a função original no tempo, né? Que é o segundo teorema. O primeiro teorema é a função no tempo multiplicado pela exponencial translada a sua transformada. E aqui é uma forma alternativa do segundo teorema, né? E a gente vai ver já já na aplicação desse, onde esse caso aparece, né? Onde esse caso aparece e onde esse caso aparece, tá? Bom, aí seguindo aqui, a gente tem um resumo de tudo que a gente viu, né? Começando lá com a função contínua por partes escrita de forma declarativa, né? Na vertical. Aqui ela escrita na forma horizontal. Aqui o que é a transformada da U, né? E as duas extensões, que é essa daqui e essa daqui que a gente acabou de ver, e os resultados que a gente obtém. Esses dois resultados aqui, eles são aqueles que eu acabei de falar aqui, né? Aqueles que eu acabei de falar aqui. Na verdade, esses dois, eles apareceram aqui, né? Só para lembrar. Um apareceu aqui, né? Aqui, e o outro apareceu aqui, né? São essas duas integrais aí. Bem, então, o que a gente vê nessas duas integrais aqui, né? Eu vou escrevê-las aqui de novo. Eu vou dizer que Laplace de f de t menos a, u de t menos a, no final das contas, é igual à integral de a infinito de f de t menos a é elevado a menos st dt. Ou seja, é como se eu fizesse a transformação a partir de a e não a partir de zero. Tá certo? A partir de a e não a partir de zero. Com a função transladada. Certo? Então, eu translado a função para a esquerda, para a direita, e começo a fazer a transformada. Então, graficamente, a gente vai ver isso daí aqui embaixo. E a outra, que é a Laplace de f de t, né? U de t menos a,
né, u de t menos a, ela dá isso aqui. Ela dá isso aqui, né? É integral de f de t, integral de a infinito, de e elevado a menos st dt. Ou seja, é a mesma coisa, a integral começa em a, aqui a integral começa em a, temos o e aqui e temos o e aqui, ou seja, isso quer dizer que para o e, que é a exponencial, né, decrescente, o que acontece é que começa em a multiplicação começa em a, né? O que está para trás morreu, não entra. Agora, nesse caso aqui, a gente translada a função e faz a transformada. Nesse caso aqui, a gente não translada a função. A gente mantém a função começando no zero e faz a transformada a partir de a, né? Então, o que a gente pode dizer é que nesse primeiro caso, a função ela é preservada, mas nesse caso ela não é preservada na transformada, tá? E aí a gente vai ver quando que isso aqui se aplica e quando que isso aqui se aplica. Mas, para completar isso aí, a gente tem aqui a explicação gráfica, né? Então, a gente tem o caso 1, que é esse aqui, né? Que é esse aqui, e a gente tem aqui o gráfico, ó. A gente tem aqui o gráfico. Então, esse gráfico ele mostra o seguinte, que eu tenho aqui a função exponencial, e tenho a f de t menos a. Então, a f de t menos a ela é transladada para cá. E aí, essa f de t menos a, como a transformada vai começar em a, porque a integral ela está começando em a, né? Ela tá começando em a, o que que acontece? Ela vai ser toda transformada, a função original. Mas a exponencial, ela só vai começar a fazer essa transformação a partir de a. Então, a influência da exponencial no produto, na transformação de f, é diferente do que se fosse a função toda começando em zero, né? E no segundo caso, né, a gente tem essa situação aqui. A gente tem a transformada só começando em a, só que não tem a função transladada. Então a função fica em a, em zero, ela começa em zero aqui, ó, as duas, só que a transformação ela só começa em a. Ela só começa em a, né? Então é isso aqui. Então aqui é Laplace sobre o intervalo definido por u de t menos a, né? Aqui é a função preservada. Então o que acontece? Aqui a função não é preservada, mas a gente só faz a transformada de uma parte da função, né? Então, portanto, a conclusão que a gente chega aqui é a seguinte: é, é, quando eu tenho Laplace, quando eu estou indo para o domínio S, o que eu me deparo é com isso aqui, f de t, u de t menos a, certo? Eu me deparo com isso aqui, certo? E aí eu tenho que fazer essa operação de Laplace e eu vou usar isso aqui, né? Eu vou usar isso aqui, o segundo teorema, a forma alternativa do segundo teorema. Agora, e aí eu vou obter isso aqui, ó, né? Eu vou obter isso aqui. Agora, se eu me deparo com... Como é que eu chego nisso aqui? Isso aqui eu não me deparo. Isso daqui vai ser a consequência, nesse caso aqui. O que vai acontecer? Eu vou me deparar com coisas do tipo e elevado a menos as, fs, quando eu estiver em Laplace, quando eu estiver em S. E quando eu me deparar com uma função em S multiplicada por uma exponencial em S, eu vou voltar para o tempo com a função f de t relativa a essa f de s defasada, transladada. Então eu vou ter que escrever ela transladada, tá? E eu sou obrigado a escrever dessa maneira. Eu vou ser obrigado a escrever a função f de t menos a, né? Se for seno, vai ser seno de t menos a, ou seno de t menos 3, menos 4, que o a é um número, né? Multiplicada por u de t menos a.
Porque é isso aqui que vai garantir que eu estou trabalhando com a função transladada, tá? Então, o resumo da ópera é isso. Nesse primeiro caso, eu tenho o segundo teorema da translação, a aplicação é o retorno ao domínio do tempo. Eu me deparo com isso daqui e volto para o domínio do tempo transladado. E o segundo caso é quando eu tenho isso daqui. Então, eu vou aplicar a forma alternativa, ou seja, eu vou é a ida para o domínio S. Eu vou do T para o S, porque eu vou me deparar com isso aqui no tempo e vou fazer isso para ir para o S. E o outro é o contrário, eu vou me deparar com isso em S e vou fazer isso para ir para o tempo. Tá? Isso agora é meio nebuloso assim, mas quando a gente for fazer os exemplos, isso vai ficar mais claro, né? Porque vai ficar mais operacional. Bom, então era isso. Terminamos aqui então o caso 3, né? Da função contínua por partes. Laplace da função contínua por partes.